Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia para todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Hoje comemoramos o Dia das Mães e eu senti o desejo de trazer uma pequena palavra que pudesse refletir essa tão grande comemoração. E encontrei aqui em Provérbios, capítulo 31, verso 30, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas olha, preste atenção agora. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa é elogiada. Amém? Que Deus possa então aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Eu quero começar falando a respeito de um e-mail que circulou na internet bastante tempo atrás. Isso não foi agora, mas tem bastante tempo, falando de uma mulher que foi renovar um dos seus documentos e na hora de preencher as informações foi perguntado qual era a profissão dela. Aquela mulher, ela não tinha uma formação acadêmica e também não tinha uma profissão. E ela ficou naquele momento pensativa no que responder, mas depois respondeu simplesmente dizendo: eu sou mãe. E diante dessa resposta, o funcionário disse friamente para ela: olha, a senhora vai me perdoar, mas eu vou colocar aqui no documento que a senhora é simplesmente uma dona de casa, porque mãe, a senhora há de convir comigo, não é uma ocupação. E aquilo acabou se transformando num debate entre os dois, até que aquela mulher falou para aquele rapaz, para aquela pessoa: olha, você quer saber qual é a minha ocupação? Então pode escrever aí nesse documento: eu sou doutora em desenvolvimento infantil e também doutora em relações humanas. E aí o funcionário já se deu por satisfeito e começou a preencher a resposta que a mulher passou para ele. Mas, de repente, despertou nele uma grande curiosidade e ele perguntou novamente: mas o que a senhora faz exatamente? Qual é a sua rotina? Como é o seu dia a dia? E ela disse para aquele rapaz: olha, meu filho, eu desenvolvo um programa de longo prazo em laboratório e no campo experimental. Ela estava querendo falar do trabalho dela dentro de casa e fora de casa. E ela continuou dizendo: eu sou responsável por uma equipe. A equipe que ela se referia era a sua própria família. E já recebi 4 projetos. O que eram? Os filhos. E ela encerra dizendo: olha, eu trabalho em regime de dedicação exclusiva. O meu tempo no meu trabalho é integral. E sabe de uma coisa? É assim mesmo, porque mãe é mais do que dona de casa. Mãe é digna de honra. Vou repetir: mãe é digna de honra. Mas infelizmente nesse mundo afora há quem não respeite, não honre a figura de uma mãe. Quantos fazem dela, por exemplo, alvo de xingamento, né? A gente vê muito isso, alvo de maus tratos, alvo de abandono, desobediências. No entanto, Deus dá grande honra à mulher e manda a todos que a honrem a figura da mãe. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, ela tem apenas 3 pontos que são muito significativos. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. E o primeiro ponto é que Deus honra as mães. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção porque às vezes foge do nosso pensamento. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão deu o nome à mulher de Eva. E o significado do nome Eva, todos nós sabemos, é vida. Ou seja, a mulher que é mãe, ela reflete em seu ser algo do poder criativo de Deus. Deus gera vida e compartilha com ela do seu poder de gerar filhos. Não é tremendo isso daqui? E o ponto alto dessa honra foi quando aconteceu a encarnação de Jesus. Deus escolheu Maria para que, de um modo sobrenatural, se tornasse mãe, viesse dar à luz a Jesus, o próprio Filho de Deus. Essa é a forma, eu entendo aqui, da mais elevada de como Deus tem honrado as mães, de ter servido até mesmo de uma delas para trazer a este mundo Jesus, o Filho de Deus. Deus a honrou escolhendo-a para conceber pelo poder do Espírito Santo. E o menino Jesus então nasce e se torna quem? O nosso Senhor,
o nosso Salvador. Essa é a honra que Deus deu à mulher. Mas às vezes os filhos não conseguem entender a postura de uma mãe. E quantas vezes o marido também despreza a imagem, a pessoa da sua esposa. Mas o que eu quero dizer é que todas elas são honradas por Deus. Então, mães, vocês que estão me assistindo agora nesse momento, quando lhes faltar o carinho dos filhos, eu espero que isso nunca aconteça, quando faltar o reconhecimento do seu esposo, isso também, eu espero que isso nunca aconteça dentro da casa de você, saiba isso, Deus, o nosso Deus, o Deus criador, sustentador de todas as coisas, olha, Ele cobriu vocês de honra, porque Ele honra a figura da mãe, a figura da mulher. Segundo ponto, Deus também manda agora todos que honrem as mães. Primeiro Ele honra, mas agora Ele está falando que todos devem honrar as mães. Eu quero falar primeiro para os maridos, porque Deus convoca os maridos para honrar a mãe de seus filhos. O marido, ele deve apreciar, apoiar a esposa. Tem muito homem que no dia em que se casou, o que dá a entender é que no momento de repetir os votos matrimoniais, quando o celebrante fala e ele repete, o que dá a entender quando a gente vê hoje a formação do lar é que ele estava dizendo assim, olha, eu aceito essa mulher como minha cozinheira particular. E também eu aceito essa mulher como minha arrumadeira pessoal. Mas, gente, olha, preste atenção nisso aqui. Mãe, ela não é empregada da casa. A mulher também não é empregada da casa. A Bíblia ensina o seguinte, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, falando para os homens, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como honra. É assim que a palavra de Deus diz, como parte mais frágil, coerdeira do dom da graça da vida. E aí vem uma palavra forte, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Cuidado, homens, porque as suas orações podem não ser respondidas ou ser até mesmo interrompidas porque falta a honra à sua mulher. Então, eu gostaria que você, meu irmão, que estivesse ouvindo isso, desse até um glória a Deus. E eu espero que você dê mesmo um glória a Deus pela mulher que Deus colocou do seu lado. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que as irmãs que estão ao lado do marido pudessem ouvir agora os seus esposos falando isso. Mas também a palavra vai dizer que Deus, Ele manda os filhos honrar as suas mães e há um mandamento por detrás disso. Ah, pastor, o senhor não sabe que a minha mãe é capaz de fazer. Os filhos muitas vezes falam isso, né? Minha mãe é um verdadeiro BBB. Ela berra, birra e barra a gente. Mas isso não tem nada a ver. O que vale a pena é que Deus requer que ela seja honrada pelos filhos. E preste atenção aqui, filhos, quanto mais honra, mais dias de vida, porque existe aqui um mandamento por detrás disso. Quer viver muitos anos? Isso não é uma questão de cuidar muito bem da sua saúde. É claro que isso é importante, mas é preciso que, de acordo com a palavra de Deus, viver muitos anos significa uma questão de honrar os seus pais, honrar sua mãe, honrar o seu pai. Mas hoje a gente está falando especificamente do Dia das Mães, honrar a sua mãe. Agora cabe também à própria mãe a honra de si mesma, né? Ela precisa ter esse sentimento de que ela é honrada. Os filhos devem honrá-los, os maridos devem honrá-los, mas mães, por favor, recebam com alegria as homenagens desse dia. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem mulher que acha que é um mau gosto ser mãe. Não, você não pode desprezar, porque isso é um dom perfeito de Deus. Você é mãe, você é uma mulher, você é uma esposa e Deus quer o melhor para você. Um terceiro ponto aqui é que Deus convoca a mãe para ser digna de honra, porque Deus requer que as mulheres, por sua vez, se esforcem para ser dignas de honra, porque existem mulheres que são irresponsáveis. A gente tem, visto nesse mundo aí tantas mulheres, tantas mães completamente irresponsáveis, mas Deus requer que todas sejam dignas. E como conseguir ser digna de honra? Para ser digna de honra, primeira coisa, precisa temer ao Senhor. Todos sabemos de como a mulher, ela preza muito o seu modo de vestir, ter um bom penteado, um corpo em forma, tudo isso é muito legal. Mas no fim de tudo, o que Deus preza é o coração. Então não importa
Minha irmã, se você veste a última moda, poxa, legal. Se tem um corpo escultural, o que Deus preza mesmo não é o seu exterior, mas o seu interior. O que Deus preza é o seu coração. Então, entra para a academia de Deus, que é o seu treino funcional, principalmente que faz parte dessa academia, dos seus exercícios, sabe? Conhecer profundamente a palavra de Deus, exercitar todos os dias a oração. E uma outra atividade muito interessante é participar por vibração, sabe, dos programas, das atividades da igreja, porque isso significa temor ao Senhor. Valorize sim a sua beleza, mas a beleza principalmente do seu coração, até porque se a sua beleza depende só do creme que passa no rosto, do shampoo do cabelo, dos perfumes, isso tudo vai sair com água e sabão. Agora, a beleza do coração não. Essa ninguém apaga. Portanto, mamães, sendo tementes a Deus, vocês sempre serão dignas de honra. Amém? E nesse domingo, então, eu quero desejar a todas vocês um feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que é mãe biológica, você também que é mãe do coração. Uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês, que não podem esquecer, é que depois de toda a comemoração desse dia, depois do almoço, depois das festividades, depois dos presentes, logo mais nós temos o nosso encontro na nossa igreja. Eu espero todos vocês logo mais para a nossa celebração. Que Deus a todos abençoe. Feliz Dia das Mães!